Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares no Instagram. A gente compartilha os relatórios aqui do Research da área macro no canal do Itaú Views no Telegram e a versão do podcast também fica em vídeo no YouTube, então fiquem à vontade aí para acessar todas essas plataformas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais representativos da Bolsa Brasileira. A ideia é entender um pouco perspectivas e oportunidades para os investidores que olham para as ações de bancos. Então a gente vai, além de falar um pouco desses papéis, rememorar também como foi a última edição do Itaú Day, que é um evento que reúne os co-presidentes do Conselho de Administração e os membros do Comitê Executivo do banco, retratando um pouco dos resultados do Itaú e também projetando um pouco dos desafios, dos objetivos estratégicos do banco. E para compor essa discussão de hoje, a gente conta com as participações do Pedro Leduc, que é analista de bancos e serviços financeiros aqui do Itaú BBA, e do Renato Lulia, que é diretor de relações com investidores e inteligência de mercado do Itaú. Renato, Leduc, tudo bem? Bem-vindos. Boa. Que hoje vai ser legal porque a gente já fala de bancos várias vezes, mas a gente não consegue falar de Itaú porque o Leduc não cobre, então hoje a gente completa realmente o setor nesse bate-papo. Bom, Lulia, para começar, acho que vale a gente trazer um resumo do que foi a última edição do Itaú Day, pegando um pouco dos destaques dos resultados do banco e também dos desafios que o banco tem à frente. Vamos lá, obrigado Marcelo de novo pela oportunidade. E é um resumo mesmo, porque o Itaú Day foram 3 horas e 10 minutos, né? Então, aqui a gente tem 25 a 30 minutos. De síntese aqui para brincadeira. Mas acho que a ideia do Itaú Day é essa mesmo, é a gente tentar trazer o que está por trás dos números. Então já tem os calls trimestrais, a gente vai bem a fundo, né, em resultado, em todas as dinâmicas de orçamento e tudo mais. E o Itaú Day é um pouco para a gente dividir com os investidores, até com os próprios youtubers, como a gente chega lá, e com esse olhar mais para frente do que o olhar para trás que a gente tem nos calls de resultado. Então, a gente teve uma conversa muito legal entre o Pedro e o Roberto, depois o Milton meio que introduzindo o dia, né, dando quais são os temas principais que a gente vai falar. E a gente dividiu, enfim, o CE do banco em 3 painéis, pessoas físicas, jurídicas e as áreas institucionais do banco, e discutimos as iniciativas, enfim, os projetos que a gente tem feito, o direcionamento do banco. Então a gente falou muito sobre cultura, a gente falou muito sobre transformação digital. Em digital a gente falou muito sobre GenAI e AI, que tem sido uma curiosidade e pergunta dos investidores em geral. Falamos de mercado, falamos de centralidade no cliente. Então, enfim, poderia gastar um tempo grande aqui, mas eu acho que no fundo é isso mesmo, é falar como a gente chega nos números, quão confiantes estamos em entregar o guidance do ano, mas não parando só no ano, dizendo como a gente pretende e estamos trabalhando forte para continuar sendo um banco relevante no mercado e para os clientes nos próximos 100 anos. Né? Então, a gente tem muita informação e a gente vai ter alguns vídeos mais curtos no canal de RI do banco e no próprio canal do YouTube, para quem não puder ver o evento completo. Perfeito. Seguindo essa lógica de resumo, Leduc, eu sei que os resultados dos bancos do primeiro trimestre já saíram há aproximadamente um mês, mas queria te pedir um balanço aí desses resultados, destacando o que chamou mais atenção positiva e negativamente. Perfeito, e claro, eu não posso comentar no relativo do resultado do Itaú, né? Então fico aqui me atendo aos demais grandes bancos, e aqui o nosso destaque foi para Banco do Brasil, tanto em crescimento de carteira, foi a mais alta do setor, na casa de 10% ano a ano. Não só cresceu carteira, como teve uma margem financeira que subiu quase 15% ano a ano, então ele está dando o crédito de maneira rentável, a despesa de provisão não foi tão alta. Ele tem os seus benefícios de tesouraria, mas manteve aí seu ROI acima de 21%, que é formidável, apesar dos desafios que teríamos nesse início do ano, com a Argentina, que ajudou muito ano passado, o agro, que teve os seus percalços aí nesse início do ano. O Banco do Brasil continuou numa toada bastante positiva. Perfeito. Lulia, se a gente pegar um pouco o cenário macro no começo do ano, comparar com o panorama que a gente tem agora, a gente vê mudanças relevantes, uma certa deterioração nesse cenário. Eu queria perguntar como essas mudanças podem impactar as principais linhas de guidance
do banco para o ano, se a gente pegar aí principalmente crescimento de carteira, receita, gastos com PDD, entre outros. Legal. Marcelo, assim, o primeiro ponto é o guidance é uma faixa, não é um ponto. E por definição, né? Então, quando a gente coloca o nosso guidance, a gente dá uma faixa de tanto a tanto, e ele foi feito assim, já de maneira a absorver volatilidade que a gente já espera normal em qualquer economia, e no Brasil não seria diferente, né? Então, o nosso guidance, quando a gente publica, ele já é pensado para ter um pouco disso. E todo trimestre, o que a gente faz é um exercício bem mecânico mesmo. Então, quando a gente divulga o resultado do TRI, a gente faz uma melhor projeção do banco para o ano cheio. Se nossa melhor projeção cai dentro da faixa do guidance, maravilha, mantemos o guidance. Se ela cai fora, a gente com disciplina vai lá e muda o guidance, trazendo nossa melhor projeção. Então fizemos exercício agora no primeiro TRI e todas as projeções caíram dentro da faixa, então nós reafirmamos todo o guidance do ano. E é verdade, quer dizer, quando a gente fez o orçamento do banco lá no final de 2023, só que a gente fez o guidance já do banco em fevereiro de 24, então já tinha mais informação de como vinha vindo o ano. E algumas coisas melhoraram, outras pioraram, né? Tem um PIB melhor do que a gente previa. Por outro lado, tem taxa de juros maior, tem inflação maior também, mas aqui enfim, algumas coisas para cima, outras para baixo, mas de todo modo a gente continua bem confiante de entregar todas as linhas do guidance para esse ano. Legal, falando um pouco dessa mudança de cenário, Ledu, que principalmente se a gente olhar para juros e a perspectiva de a gente ter estabilização de juros num patamar um pouco acima do que a gente imaginava lá atrás, como que isso impacta os bancos e como que a gente compararia esse impacto se a gente pegar o grupo de grandes bancos e os neobanks que configuram aí ações de crescimento potencialmente mais sensíveis a juros? Bancos e serviços financeiros em gerais aqui dá para a gente tocar, mas sim, é uma pergunta que temos recebido com frequência, né? Como o novo cenário de juros mais alto por mais tempo, ou não caindo tanto no Brasil, impacta nossas recomendações e visões. E aqui é legal a gente dar um passo atrás, Serrano, para entender por que os juros no Brasil não está caindo, por que a curva está empinada. Diferente do ciclo ali de 21, 22, que foi reabertura de economia ou uma inflação causada por interrupções de cadeias de suprimentos globais ou por inflação de trigo e milho devido à guerra da Ucrânia, petróleo, essa vez a inflação ela não está sendo importada por causas globais, ela é uma inflação de cunho doméstico, de atividade aquecida, em alguns números. O Brasil cria 2 milhões de empregos formais em 12 meses. A massa real de salário sobe quase 8%. Então, é muita atividade local que está levando à inflação de salários, inflação de serviços, que está pressionando o juros atual e outras coisas pressionando a curva de juros longa, né? Então, por como os juros está impactando a nossa visão, na verdade, a raiz dos juros maior é uma força motriz para a atividade econômica local razoável, e para a demanda de crédito, o cidadão empregado com aumento de salário, ele fica com mais confiança em tomar o crédito. O banco, vendo o mesmo cidadão com emprego, com ganho de salário real, fica com mais apetite de fornecer o crédito. Então a gente tem do lado de crédito local uma demanda e uma oferta, ambas crescendo, fruto da economia aquecida, que por consequência está aumentando os juros, tá? Então é uma parte até não é tão óbvio, mas tudo da nossa cobertura que tem a ver com consumer credit, crédito ao consumidor, está bem. Para você ter uma ideia, as novas originações de crédito à pessoa física, originações são os desembolsos, tá? No ano crescem 15% em termos reais. Então assim, tem muito dinheiro novo indo para crédito para o consumo, e nas suas diversas linhas, veículos, um destaque. Então, resumindo, aqui tem uma volta, né, mas para a sua pergunta, na nossa visão no ano positiva com bancos, ela prevalece, agora ainda mais nos bancos que são orientados a carteiras de varejo, ou que estão mais próximos a ele, tá? Não diria que o mesmo se aplica a carteiras de empresas, aqui um pouco diferente, a confiança acaba sendo mais abalada, e tem competição dos fundos de renda fixa, também abaixando o spread, que diminui o apetite do banco, por seu lado também, a reter essa emissão. Então tem uma dinâmica diferente em crédito a empresas do que a gente está vendo em crédito ao varejo, tá? E aí, se eu entro em serviços financeiros,
B3 ou BTG, que trabalham muito em operações de mercado de capitais, aí sim os juros acabam inibindo um pouco os negócios. Pelo menos ele freia no início para a empresa ver se vai mudar, se vai cair, ou aquela empresa está beirando uma fusão. Ela fala, eu vou esperar ver o que vai se dar. Então a gente está postergando talvez algum tipo de atividade no lado de mercado de capitais, devido a essa nova dinâmica de juros. Tá? Mas no geral, o crédito consumo muito bom, e aí é uma das razões até que os juros pode estar subindo, a atividade econômica que não é ruim para certos bancos. Tá? Legal, quando a gente olha para o Itaú, Lulia, a gente consegue ver um pouco dessas 3 caixinhas que o Leduc comentou, né? O crédito para o varejo, o crédito para a empresa e a parte de serviços de mercado de capitais com o Itaú BBA. Então, como que pro banco a gente consegue traduzir um pouco desses impactos que ele comentou setorialmente? Legal. Primeiro, Marcelo, acho que essa é uma das fortalezas do banco. Na minha visão, que é o único banco verdadeiramente universal aqui no Brasil, né? E por universal, é um banco que de fato tem grandes operações relevantes em todas as verticais do setor bancário. Então, o banco obviamente é muito grande no atacado, grande no varejo, tem a maior asset da América Latina, tem uma seguradora, um business seguro muito grande, por aí vai, cartões e tal. Isso, e a gente tem uma visão de portfólio de diversos negócios. E uma disciplina, assim, muito grande em alocação de capital. Então, quando você tem um portfólio, tem todos os diversos verticais, e uma disciplina grande de alocação de capital, isso faz com que você tenha, ao longo do tempo, uma rentabilidade mais estável, mais previsível, né? Então, enfim, já estamos de volta aqui com o ROI próximo de 22%, enquanto isso não é verdade para todos os bancos do mercado, né? Então, a gente consegue, para a tua pergunta, a gente adapta a concessão de crédito, a gente adapta a alocação de capital, a gente adapta o nosso negócio em função do mercado atual. Então, a gente tem sentido, sim, uma melhora relativa no mercado de varejo. A gente acha que ainda tem dívida alta nas famílias. Então, a gente, enfim, quer crescer, mas com todo o juízo do mundo. E por empresas, tanto as grandes quanto as pequenas, a gente tem tido os melhores momentos da nossa história, com NPLs baixíssimos, o nosso pelo menos, e com crescimentos ainda, enfim, em 2 dígitos. Então, acho que o banco está conseguindo aproveitar bem esse momento. E, de novo, segredo que não é segredo, é com uma alocação, com uma capacidade de alocar capital, enfim, sem comparáveis aqui. Bacana. Leduc, a gente gravou com o Daniel Guevara, que é estrategista-chefe do Research, há 2 semanas, e ele comentava como o setor de bancos no Brasil, ele comparativamente aos nossos peers emergentes, ele se destaca, ele é muito forte e, enfim, tem patamares de valuation atrativos. Se a gente pegar um momento de bolsa difícil, como que a gente enfrenta agora, como você tem visto o interesse dos investidores, principalmente investidor estrangeiro, em relação ao setor aqui no Brasil? Quais são as principais dúvidas que você ouve desses investidores? Como você avaliaria isso? Sim, o setor de bancos, como o estrategista nosso pontuou, ele segue bastante demandado por investidores. É um dos poucos setores onde a gente está vendo revisões positivas de lucro para o ano, né, com carros-chefes aí liderando. Mas enquanto outros setores ao meu volta, que eu não cubro, né, mas estão tendo revisões negativas, bancos são revisões positivas, isso é raro. O setor inteiro deve crescer lucro esse ano, apesar de alguns terem uma base comparativa fácil, é crescimento para todo mundo. A situação de capital é bastante confortável, a situação regulatória está muito mais calma, vou dizer racional ou madura do que estava nesse ponto ano passado. Não tem alguns temas que foram se desdobrando para o melhor, vamos dizer assim. Então, o setor relativo aos demais, eu sinto ele bastante demandado, até dentro do nosso universo de serviços financeiros, banco contra serviços financeiros B3, BTG, o banco está com muito mais gravidade positiva, e a gente tem algumas das fintechs né, mais importantes do mundo hoje, Nubank, no caso, aqui na cobertura, que acaba também atraindo o público do mundo inteiro, pois ele se mostrou no Brasil e vai se desdobrando para outros mercados e chama bastante atenção, seja para o bem ou para o mal, o investidor quer entender de Nubank. Tá?
E se a gente pudesse resumir, quais seriam os nomes que mais chamam a atenção nesse universo, quais você mencionaria? Lembrando que Itaú não está na cobertura. Os nossos 3 favoritos aqui no lado de research são Nu, BTG e Banco do Brasil. Tá? Esse aqui a gente começou um ano assim, segue nele, o Nu capturando veio do melhora de consumo que está acontecendo. O Banco do Brasil, por ser uma ação relativamente barata e com uma revisão positiva, a gente está uns quase 10% acima do consenso. Ela tem sido a melhor performance dentro dos grandes bancos, year to date, apesar do ruído, né, externo, ela vai traçando o seu caminho. O BTG, infelizmente, caiu no turbilhão do mercado de capitais ruim, ele não vai performando bem, só que resultado após resultado vai crescente. Então é aqui que a gente consegue, né, como analista, se ancorar, o resultado está indo conforme esperado, tá, ou até está um pouco melhor, e os múltiplos, né, que você paga em cima desse resultado, aí depende muito mais de percepção de risco de mercado, que é tudo que a gente está vendo. O nosso setor de serviços financeiros como um todo está muito abaixo da média histórica em termos de múltiplos, e com pequenas exceções, uma Caixa de Seguridade, um BTG, o resto está todo mundo realmente descontado versus a história. Acho que a história da Bolsa inteira é assim, e a gente recomenda o nosso investidor ter talvez um papel para cada estilo, né? Então, crescimento ou consumo, o Nubank. Papel de valor que vai te proteger, está com quase 10% de dividend yield, Banco do Brasil, que é o best in class também dentre valor. E o cavalo, para você ter uma perninha em juros, né? Vai que dá uma virada, no nosso caso é o BTG. Então a gente tem um papel para cada estilo ou momento de mercado. Tá? Perfeito. Lulia, em Nova York, durante a CEO Conference, a gente gravou conteúdos aqui com mais de 10 gestores e fazendo um exercício desses de top picks, como a gente fez com o Leduc agora, mais da metade citou o Itaú, que foi bem interessante. E aí, pegando isso como gancho, quais seriam hoje as principais avenidas de crescimento do banco e estratégias aí de geração de valor para o acionista? Perfeito. E essa é uma discussão constante, Marcelo, com investidores locais e estrangeiros, porque quando vem o Itaú, como eu comentava, um banco grande, com market shares importantes em todas as verticais de banco, ficou uma dúvida de onde mais a gente pode gerar alfa, onde mais a gente pode crescer, né? E a gente daí divide as diversas iniciativas que a gente tem em quase todas as verticais, né? Então, temos em pessoas físicas, a gente está com uma iniciativa super importante, que é converter mais de 15 milhões de clientes que hoje tem um único produto com a gente para ter uma oferta de full bank completo. Na nossa visão, isso destrava muito valor para o banco. A gente está bem entusiasmado com esse projeto e que já está na rua agora e grande parte dele vai ser feito até o comecinho do ano que vem. No banco de atacado, empresas, né, em geral, a gente tem tido um crescimento, como eu comentei antes, muito robusto em todos os níveis. E agora a gente começa a entrar, talvez, num subsegmento que a gente tinha participação menor, que são das empresas mais pequenas mesmo, onde a gente sai com uma oferta 100% digital, que é algo que o mercado até hoje não tem. Então, é um projeto bem bacana que chama Itaú Amps, e a gente já está agora em teste, já está com Friends and Family, e que a gente, enfim, os primeiros feedbacks são positivos. A gente imagina escalar ao longo do ano esse projeto que a gente está com muita boa expectativa. No atacado, a gente quase criou um novo Itaú BBA nos últimos anos, e tem muito espaço para continuar fazendo isso. Então, não só crescer no middle market, iniciativa agro que vai super bem, nicho tech, tem várias iniciativas em andamento. Então, o Itaú BBA também tem muito escopo de crescimento. E fora business específicos como seguro, que a gente dobrou o tamanho dos seguros em 3 anos, a gente vê ainda a capacidade para crescer mais, e por aí vai, sem contar todo aquele mundo de beyond banking que não mexe a agulha do banco ainda, mas obviamente a gente está testando muita coisa legal se e quando isso tiver escala, né? Então, não só pela veia de eficiência, mas o banco tem várias verticais importantes de crescimento também. Legal. Para a gente fechar esse episódio com um tema diferente, mas que está super em pauta, queria perguntar como vocês têm visto implementação de tecnologia, principalmente AI, no segmento, né? A gente vê a importância disso quando a gente olha a valorização das bolsas lá fora, a tecnologia representando aí 30% do S&P, quando a gente olha para o Ibovespa, a tecnologia deve representar menos de 1%, mas assim, a gente sabe que o tema é transversal
Então, Leduc, como você tem visto essas discussões no setor e você, Lulia, em especial, você comentou que o tema foi discutido no Itaú Day, quais são as iniciativas aqui no banco? Olha, eu vou até deixar o Lulia aqui, o Itaú inovou ontem dando dados novos, né? Em quantos projetos pautados em AI tem? 250, né, Lulia? 250. And counting. And counting, né? E é um número novo que nenhum outro banco divulga, vi ontem pela primeira vez, até acho que é uma provocação, inclusive, né, para os demais, entre outros disclosures que o Itaú tem em tecnologia que os outros bancos não dão, né? Por exemplo, o número de headcount, investimentos. Do nosso lado aqui, aí das empresas que eu cubro, no caso, você escuta falar de aplicações de inteligência artificial para melhorar a jornada, melhorar a experiência do cliente, melhorar a assertividade na concessão de crédito, ou depois no mundo de investimentos, será que o assessor pode ser potencializado, pode diminuir erro, pode aumentar a efetividade? Então a gente escuta de aplicações sendo usadas, mas muito no intangível, talvez, quali. E o Itaú começou a dar números já, e ontem foram dados diversos exemplos de como a inteligência artificial está ajudando na prática os processos aqui. Então, acho que aqui o Lulia tem muito mais riqueza, exemplos práticos para dar do nosso lado, tem sido mais quali, mas a direção está viva. Tá? Assim, e até para qualificar, né, do que a gente falou, 250 casos de Gen AI. Porque AI, nas suas outras iterações, como Machine Learning, isso já está incorporado no banco há muitos anos e a gente trabalha muito com isso nos modelos de crédito e tudo mais. Então, esses 250 casos são de Gen AI, que é o que, enfim, desperta mais curiosidade das pessoas hoje, porque o Gen AI trouxe uma AI mais tangível. Todo mundo já brincou no ChatGPT, né? Então, o negócio que estava no campo só dos matemáticos, estatísticos, que era Machine Learning, passa a ser muito mais tangível para a gente com o Gen AI. E o Guerra comentava, o Guerra é nosso CTO, nosso head de tecnologia, né? Que pela primeira vez o vetor se inverteu. Geralmente era tecnologia entendendo as novas tecnologias e conversando com os negócios para ver a aplicabilidade ou não dessa tecnologia para ajudar o cliente, para resolver um problema. Com o GenAI isso inverteu. Eles estão sendo bombardeados dos negócios com use cases, com ideias, com projetos que os negócios querem fazer para testar essa tecnologia. Então está sendo super legal. Os casos são maciçamente ainda internos, para buscar eficiência, para buscar melhora operacional do banco, diminuição de erro. Mas tem vários casos também testando o GenAI para fora, que a gente acha que enfim, a tecnologia não está pronta para expô-la diretamente aos nossos clientes. Né? Então, tem muita coisa sendo testada, a gente está bem entusiasmado. Eu acho que a gente está, de fato, na vanguarda. E um dado aqui, se me permite, que foi dado ontem também, então, que eu também achei super impressionante. Numa plataforma de desenvolvimento de código, chama GitHub, que talvez seja a maior plataforma de desenvolvimento de código com AI do mundo, que é da Microsoft. Nós somos o terceiro do mundo em geração de código, atrás de duas empresas de tecnologia, e o terceiro é o Itaú, com mais de 1,3 milhões de linhas de código geradas por GenAI no GitHub. Então, achei esse dado bem, bem impressionante. Fica bem palpável de fato a inovação está acontecendo, né? Acho que sai um pouco desse discurso experimental e a gente com esses dados consegue ter uma visão mais clara. Muito legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Eu queria, antes de concluir, agradecer as participações do Renato e do Leduc aqui nesse episódio. Valeu! Obrigado, Marcelo. Obrigado, até a próxima. Tchau.